E tem mais coisa? Tem. Porque a alegria de pobre dura pouco, mas a desgraça, meu querido, faz inveja para o Kid Bengala. Os delegados da Polícia Federal, representados pela Associação Nacional dos Delegados do Prato Feito, da PF, decidiram entrar com ações distintas, ou seriam distontas, contra o senador Marcos Duval e o deputado Eduardo Bolsonaro. Contra Marcos Duval, os investigadores fizeram uma denúncia-crime na Procuradoria-Geral da República e na própria Polícia Federal por incitação ao crime. O senador publicou em 2 redes sociais algumas críticas a um delegado que conduz inquéritos relatados pelo ministro Moraes Maduro, como o do 8 de janeiro, por exemplo. Os delegados também entraram com ação na União contra Eduardo Bolsonaro, que é policial federal, por declarações públicas contra a corporação e o mesmo delegado. Os servidores da Polícia Federal também decidiram entrar com representação no Conselho de Ética, tanto da Câmara quanto do Senado. Aí eu lhes pergunto, policial federal faz um concurso difícil. Você tem que saber direito. E como é que esses energúmenos não sabem que Eduardo Bolsonaro e Marcos Duval têm imunidade parlamentar? Hein, Geisa? Olha, eles falam em incitação ao crime como se eles fossem a própria personificação do e valendo que é lembrar a legalidade, quando um policial indicia sem haver crime, é crime de abuso de autoridade. Além de calúnia, é crime de abuso de autoridade, desculpa. Exatamente. E é impressionante como a gente sempre fala de que a coisa vai reverberando em todo o sistema. Então, se eu tenho um ministro do STF, com Alexandre de Moraes, que se sente a própria democracia, que se sente a própria lei, se sente a própria verdade, o caminho e a vida, ele espalha esse sentimento em todo o resto. Esse é do catecismo também, hein? Tomara que não tenha sido heresia, meu Deus. Ele espalha em todo o sistema. Então, o tempo todo os argumentos são incitação ao crime. Qual é o crime? Ele se manifestar, falar a respeito de uma coisa que ele discorda, aí é incitação ao crime. Então, todos nós aqui nessa bancada, por estarmos falando a respeito do que estamos falando aqui, que está acontecendo no Brasil, em termos de justiça, estaríamos incitando o crime? Onde que está a incitação ao crime? Eu não consigo entender esse argumento. Quer dizer, eu consigo entender o argumento, eu sei o que se passa por trás. Então isso vai reverberando em todo o sistema. E o Marcos Duval, eu acho que foi um dos poucos senadores que chegou a falar ali alguma coisa, né, em relação ao impeachment e tal, que é dentro do processo democrático. Nós não estamos pedindo nada que fira a democracia do Brasil, pelo contrário, fazendo isso a gente consegue tentar trazer o restabelecimento da democracia no Brasil e, portanto, o equilíbrio entre os poderes. E aí ele foi um dos poucos que falou, ele está sendo perseguido, teve conta bloqueada, teve vídeo dele, inclusive, circulando, ele falando que ele não tinha acesso a nenhum dinheiro ali, ele não conseguia comprar comida. É isso que está acontecendo no Brasil. Se ele não consegue te estrangular, te prender, ele te deixa passando fome e é isso aí. O que vai ganhar no Brasil, Luiz Arthur Nogueira? O que você aposta? Vaza a toga ou agasalha a toga? Ô, Vavinato, você fez uma pergunta muito importante. Se os policiais... Eu sempre faço perguntas muito importantes. Mas essa foi extremamente importante. Muito obrigado. Se os policiais federais não sabem, né, que o Duval e o Eduardo Bolsonaro têm imunidade parlamentar. Mas, na verdade, os policiais federais estão corretos. Sabe por quê? Porque o Supremo, na prática, já acabou com a imunidade parlamentar há muito tempo. Então, na verdade, eles não têm imunidade parlamentar. Exato. Agora, um deputado, um senador, o Tomé, como deputado estadual, tem imunidade parlamentar. O que é imunidade? Você pode cometer crimes contra a honra, falando. Mas a imunidade implica que é uma parcela da população isenta de ser criminalizada pelas palavras. É imunidade. É o sentido da imunidade essa. Não se aplica as penas às falas. Eu, como cidadão, eu não posso cometer crimes contra a honra. E crime contra a honra é você chamar um privado daquilo que ele não é. Ou um agente público daquilo que ele não é, sabendo que ele não é.
né, com maldade. Por que eu falo essas coisas que eu falo? Ah, Pavinato, você carrega nas tintas, você não tem medo de ser preso? Não, não tenho, porque eu estou no meu direito. Tudo que eu falo aqui é direito meu. Agora, um deputado como o Tomé, como o Marcos Duval, como o Eduardo Bolsonaro, eles têm este direito turbinado. É isso que é a imunidade parlamentar. Aí, se não respeitam a liberdade de falar de quem está imune, imagina da gente, Zé Povinho, desses animais na jaula. Olha só, eu acho que ainda nós estamos num buraco mais embaixo. Não existe mais, no meu ponto de vista, a imunidade parlamentar no Brasil. Acabou. Depois do Daniel Silveira, que está preso até hoje por um crime de opinião, pode ter sido agressivo, desrespeitoso, ter falado coisas muito fortes, mas está preso até hoje, isso é uma coisa que é inimaginável numa democracia. Então, no meu ponto de vista, a imunidade acabou há muito tempo no Brasil. Por outro lado, vejam só onde está um dos maiores problemas que eu enxergo em tudo isso. 2 pesos e 2 medidas. É só para a direita que isso vale. Vocês se recordam, na época das eleições, quando o ex-presidente Bolsonaro foi chamado de genocida, de assassino, um filme foi feito com uma cabeça, né, com a cara do Bolsonaro sendo utilizada para jogar futebol, inúmeras agressões que aconteceram o tempo todo. Eu mesmo já fui xingado várias e várias vezes. Outro dia, uma turminha de esquerda na Assembleia passaram por mim e falaram, seu lixo. Imagine se alguém faz isso com algum deputado da esquerda. O que eu entendi? Faz parte da liberdade de expressão dela pensar algo em relação a mim, em relação à ideologia. Eu vou fazer o quê? Eu poderia ter dado voz de prisão para ela, tá? Eu teria essa autoridade como parlamentar de ter dado voz de prisão. Só que eu acho que ela tem o direito de liberdade de expressão, de falar o que ela pensa. Eu não me senti ofendido, sabe por quê? Porque eu não sou um lixo. Eu tenho as convicções do meu trabalho, do que eu faço, do que eu represento. Agora, esses 2 pesos e 2 medidas estão acabando com o país. A direita parece que perdeu os seus direitos. Nós não temos mais uma representação do Poder Judiciário para que a nossa liberdade, para que a democracia, para que a nossa Constituição, ela tenha validade quando se fala da direita. Ou seja, um lado pode tudo e o outro lado não pode nada. Professor. Pavinato, eu vou primeiro começar pelo documento que foi apresentado pela associação. Ali ele deixa muito claro que ele relativiza a imunidade parlamentar, o direito do parlamentar falar. O que me causa um grande espanto é observar eles se atribuírem o direito de relativizar aquilo que é constitucional e que é dado ao parlamentar, exatamente porque o parlamentar ele tem a função de dizer tudo aquilo que o povo pensa, porque ele é um representante do povo. Então, para ele, está escrito quaisquer formas, ou seja, ele pode ofender, ele pode falar palavrão, ele pode falar o que ele quiser. Por qual razão? Porque é dado a ele uma forma de ser o porta-voz das angústias do povo, como também das soluções, dos projetos, da fiscalização. Mas esse documento, aqueles policiais estão dizendo ali, isso é relativo. A imunidade parlamentar, ela tem que ser norteada pela responsabilidade que ele tem daquilo que ele fala. Que brincadeira é essa? Então eles virem parlamentares e virem deputados constitucionais e façam uma nova Constituição, porque eles não têm esse direito. O problema todo, para mim, o maior de todos, é que nós temos um aparelhamento já, mas o pior de tudo é que o aparelhamento agora já não é mais ideológico. É um aparelhamento por grupos de poder. O que a gente vê é como se, eu não vou usar o termo quadrilha, vamos botar uma outra coisa, sei lá, grupos que já tomaram parte do Estado e estão utilizando para o benefício público. O que nós temos nesse momento parece que é um confronto entre esses grupos que aparelharam determinados segmentos e a gente vê um resultado como nós vimos ali na reunião entre STF, representante do Executivo e representante do Legislativo. O que eles estão lá é praticamente negociando as regiões onde vão atuar. O que nós estamos vivendo é isso. Existe o aparelhamento, já não é mais nem ideológico. É isso aqui que me assusta, sabe, Tomé? Nós não temos mais nenhum aparelhamento ideológico. O Brasil foi tomado por grupos como nunca. Porque é que nem aparelhamento de crime organizado. O crime organizado tem ideologia? Não, é poder. Poder e dinheiro. Olha, uma vez eu estava andando no bairro que eu moro, passei por um determinado local, tinham 6 caras. Esses 6 caras estavam num bar,
quatro do lado de dentro, 2 do lado de fora fumando, puxando um cigarro que eu não sei, um cheiro é muito estranho. Eu não vou fazer juízo de valor do cheiro do cigarro deles. Não precisa. Tá. O STF já fez, Pois é legal. Então, tudo bem. Mas isso foi antes do uma STF. Foi antes do STF ter feito. Aí eu estava atravessando a rua, fiquei parado esperando o sinal abrir. Seu Bolon. Você sabe o que os caras estavam falando lá? Como que eles iam negociar assim, a divisão do bairro. Como é que nós vamos negociar a divisão do bairro? É mais ou menos isso. Eles estavam negociando a divisão do bairro. Eles estavam dizendo onde que eles iam colocar o grupo representante dele, quais bares que eles iam ocupar. Aberto. O povo ia ouvir, eu estava ouvindo, todos estavam ouvindo lá. Ou seja, aí passado um tempo nós vimos que o bairro realmente estava dividido. E é um bairro de classe alta de São Paulo. Ora, o que nós vimos ali é praticamente isso, cara, uma situação semelhante a essa, com todo respeito. Não estou dizendo que eles estavam pensando em coisas criminosas, mas eles estavam simplesmente negociando como que eles vão tratar o Brasil. Era o que teve nessa reunião. Está totalmente aparelhado e, infelizmente, os nossos parlamentares, com todo respeito, Tomé, eles não têm mais direito nenhum de fazer especialmente aquilo para o qual eles são pagos, que é parlar. José Dirceu elogiou horrores Alexandre de Moraes. Maduro elogiou horrores o nosso STF. Para Dirceu, a Venezuela é uma democracia. Para o Maduro também. E o Dirceu e o Maduro gostam do STF e do Alexandre de Moraes. Isso já diz muita coisa.